A análise transacional é um ramo da psicologia bastante prático, né? Um pouco diferenciado ali aliás, bastante diferenciado do tradicional da psicanálise do Freud, que trabalha com esquemas, né? Com esquemáticas, né? De personalidade. Então ele define o ego adulto, o ego criança e o pai crítico. Seria mais ou menos essas três visões de momentos de personalidade. Quer dizer, toda personalidade, toda pessoa tem essas três fases. E elas atuam em cada momento de uma forma, da forma adequada ou até inadequada. Isso vale também para um pensamento coletivo. Isso já foi avaliado do ponto de vista, vamos dizer assim, mais sociológico, como é que a sociedade se comporta como criança, como adulto ou como um pai rígido, que seria, no caso, talvez a figura do ditador. No momento atual, que é muito crítico, né? Talvez o momento mais crítico que a história humana já passou, agora 2020, com crise sanitária, colapso econômico total a nível global, uma tragédia social que está aí na frente, e, além dessa tragédia, uma outra tragédia, que é como sair desse impasse civilizatório, de como resolver isso. O que a gente pode avaliar, não vou apresentar aqui nenhuma solução mágica para esse problema, que é evidente que ela não existe. A gente analisa aqui caminhos, possibilidades, uma possível ação. Mas, do ponto de vista da análise transacional, não podemos colocar que existe uma tendência de um pai dominante, né, a nível coletivo, que seria mais ou menos, no nível prático. Eu até já coloquei, se não me engano, em outro vídeo, que no Brasil, por exemplo, o Plano Real foi decidido em detrimento da sociedade, em detrimento do setor industrial brasileiro, por basicamente 500 grupos, 500 pessoas decidiram o destino de mais ou menos 200 milhões de pessoas. Outro dia eu escutei um jornalista, né, que pegou uma pesquisa em que 2.500 pessoas, 2.500 famílias, têm mais ou menos metade da riqueza da humanidade. A análise geopolítica, política em si, identifica que mais ou menos 600 grupos, 600 famílias, 600 cabeças têm mais ou menos o controle global do destino da política mundial. Então é um mundo que, basicamente, estruturalmente, ele é dominado, do ponto de vista dessa transacional, dessa psicologia transacional, por um grupo de pais autoritários. E a massa da sociedade, ela age como se fosse, ela não age como adulto e é jogada num estado infantil. E coaduna e converge, obedece a esse pai dominante. Então o caos, do ponto de vista de uma análise transacional, o caos do sistema contemporâneo, ele está justamente do desequilíbrio de um pequeno número de pais autoritários e numa massa de pessoas, numa massa da sociedade que vive não no estado adulto, mas no estado infantil. Seria mais ou menos, a grosso modo, seria mais ou menos isso. Então, a saída do ponto de vista desse enfoque transacional seria que essa massa infantil passasse para um estado adulto e passasse a negociar com a classe de cima, com a classe dirigente, de uma forma de acordo também com seus interesses. E quebrando esse monopólio de uma quase ditadura, ou uma ditadura mesmo, em que um pequeno número de pessoas define o destino de um país, de um continente, do mundo inteiro. Então você tem aí, essa análise transacional, ela tem bastante material para se avaliar isso aí, sem querer dar um passe mágico de solução, mas apontando que o estado da sociedade, da precariedade desse sistema e desse colapso que nós fomos agora dirigidos em 2020 foi justamente uma falta de participação de uma forma adulta pela sociedade, que tem agido realmente no ego infantil. Inclusive isso já foi analisado por especialistas dentro de empresas, dentro assim de nichos empresariais. Isso já foi feito, isso é uma coisa que já existe. Então a análise transacional é uma coisa bastante interessante para se ter um foco nesse momento de crise aguda, né? Tudo vai ser útil, né, para a gente analisar, avaliar e
propor alguma coisa de melhor.